Fala, povo lindo! Sou o pastor Arthur, pastor líder nas Igrejas do Amor. Seja muito bem-vindo ao meu canal do YouTube. Tenho certeza de que aqui você será muito abençoado através de cada ministração que vai ser trazida ao seu coração e vai derramar doses de fé, de esperança e de muito amor sobre sua vida e sua família. Então a pergunta que eu te faço é: você já é inscrito no meu canal? Se ainda não é, se inscreve, ativa o sininho, recebe as notificações e se prepare para crescer muito em Deus. Espero você aqui, Deus abençoe. Às vezes a gente fica querendo falar eu te amo, mas a gente só pode falar eu te amo porque Ele primeiro nos amou. Nós só podemos dar aquilo que um dia recebemos. Eu sei que existem pessoas que têm muita dificuldade de dizer eu te amo. E eu quero que você saiba que eu não vou adivinhar nada da sua vida hoje. Não. Mas talvez você não consegue dizer eu te amo. Primeiro porque você nunca teve alguém para dizer que amava você. Você cresceu numa casa onde não era normal expressar sentimentos. Talvez você teve um pai ou uma mãe, figuras de autoridade que nunca te impulsionaram, nunca manifestaram da forma verbal aquilo que elas sentiam por você. Mas talvez você até teve alguém que olhava para você e dizia eu te amo, eu te amo. Mas você nunca se achou digno de ser amado. Talvez porque você mesmo se conhecia, sabia tantas coisas que você tinha feito, talvez de errado, e isso fazia com que houvesse esse impedimento, essa barreira. Mas eu quero que você saiba de uma coisa. Primeiro, você que está aqui e que não teve ninguém para dizer eu te amo, deixa eu te falar, talvez você nunca tenha ouvido, mas antes de você nascer, alguém olhou para você e disse eu te amo. Você é meu filho, você é minha filha. Porque o Salmo declara que antes de nós termos sido formados, a gente ainda era uma substância sem forma. E já havia alguém que estava de olho em mim, você. E sabe o que é que isso significa? Amor. Amor. Mas você que chegou aqui, que até teve alguém que disse eu te amo, mas você sempre se sentiu indigno, não merecedor desse amor. Eu quero que você entenda que de verdade ninguém é digno. Ninguém. Mas houve uma pessoa que decidiu nos amar. Como é que é, pastor? Sim. Deus nos ama simplesmente porque foi uma decisão dele, faz parte do caráter dele, faz parte da essência dele. Porque se não fosse assim, Pedro não teria sido amado por ele. Se não fosse dessa maneira, Paulo, o maior assassino de cristãos da sua época, não teria sido amado por ele.
tantas outras pessoas que eu poderia mencionar. Mas hoje eu quero mencionar a mim e a você. Não, mas o senhor, pastor, a mim também. Sabe, todos nós precisamos entender que nós não somos dignos, mas Ele escolheu nos amar. Fala para essa pessoa que está perto, você diz assim: Deus escolheu te amar. Fala para outra assim: Deus escolheu te amar. Ele escolheu. Por isso que o tema da mensagem de hoje é: eu te amo. Primeiro eu quero que você entenda que tem alguém que já te amou. E por essa pessoa já ter te amado, essa essência está em mim e você. A gente só dá o que recebe. A gente já recebeu. A Bíblia diz que o amor de Deus foi derramado no nosso coração pelo Espírito Santo. Ou seja, perceba que o amor é algo sobrenatural, não é uma coisa humana. Vai além. Sabe por quê? Porque o amor humano é limitado, é ou não é? O amor humano, ele coloca condições. O amor humano muitas vezes é interesseiro, é ou não é? Mas o amor de Deus não. E é com esse amor que nós precisamos aprender a amar. Por quê? Porque o amor humano passa. Tem tanta gente que faz juras de amor no altar, é ou não é? Na hora dos votos, meu amigo, parece que um poeta, uma poetisa. Mas depois, por conta de alguma situação que acontece, porque casamento é isso, sabe? É um aprendizado, convivência. Aí a pessoa vai, desiste de tudo. E aquelas juras de amor e aquela coisa melosa toda. Sabe por quê? Esse é o amor humano. Mas o amor de Deus, a Bíblia diz assim: mesmo quando nós somos infiéis, Ele permanece fiel. Essa é a base que eu e você precisamos ter para a gente poder espalhar o amor. Uma das expressões que a gente mais usa aqui é justamente essa: vamos espalhar o amor. E só tem uma forma disso acontecer: é com o amor de Deus. Porque hoje eu quero trazer 3 características desse amor de Deus, que é um amor verdadeiro. Não vai ser um amor falho. Não vai ser um amor que vai até aqui. Não. Esse amor é eterno. Nós precisamos ir além. Porque o amor humano é um amor que muitas vezes se limita a palavras. E palavras passam. Mas o amor que sai do coração, esse é o amor que permanece. É o amor de 1 Coríntios 13, que mostra que é paciente, é benigno, sabe esperar, é um amor altruísta, é um amor que se compadece. Esse amor. Pastor, o senhor está levando muito nível. Tô não. Esse é o nosso nível. Escuta, é esse nível de amor que eu e você, como filhos daquele que nos amou, Deus, precisamos espalhar. Como é que a gente espalha isso, pastor? Como é que eu vou amar, mas amar de verdade? Quais são as maneiras que eu posso mostrar que existe um Deus que habita em minha vida e que essas pessoas vão poder vê-lo?
Sabe por quê? Porque Deus já enviou Jesus e Jesus já subiu e ele vai voltar. Mas enquanto ele não volta, ele deixou a gente aqui. Como é que é, pastor? Deixou a gente. Nós somos o outdoor do amor de Deus aqui na terra. Se a pessoa quiser descobrir alguma coisa sobre o amor de Deus, vai conhecer a gente. Ixi. Eu vi um monte de gente com a carinha desanimada agora. Não, deixa eu repetir de novo. Se a pessoa quiser descobrir o amor de Deus, vai ter que conhecer a gente. Ainda tem gente que está meio assim. É porque o senhor não me conhece, pastor. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Você pode ter entrado aqui, talvez mergulhado num poço de falta de amor, de egoísmo. Mas eu creio que existe um rio que está nesse lugar. E esse rio, eu tenho certeza que é um rio de amor. E quando esse rio passa, pode ter certeza de que esse rio limpa, arranca a sujeira, para poder colocar sobre mim, sobre você, aquilo que vem do alto. Se prepara. Porque esse é o propósito de Deus na minha vida e na sua aqui na terra. Qual é o propósito? Amar os outros. Nós amamos a Deus. Ah, pastor, mas não é amar a Deus, não. A gente ama a Deus amando os outros. Porque como é que eu vou dizer que eu amo a Deus se eu não amo meu irmão? Se eu não amo meu próximo? Porque tem muita gente que está dizendo que ama a Deus, mas está botando para quebrar no irmão. A Bíblia diz que a gente vai ser conhecido como discípulo de Deus. Sabe como? Através do amor. Ei, ninguém vai ser conhecido como seguidor de Jesus por causa de uma placa denominacional. Ninguém vai ser conhecido como seguidor de Jesus por causa de uma camisa que vai ter um dizer cristão, um jargão cristão. Não. Nós vamos ser conhecidos como discípulos de Deus através do que sai daqui de dentro. E o que sai daqui de dentro é amor. Amor, é amor. Sabe o que a Bíblia diz? A boca fala do que o coração está cheio. Posso fazer uma pergunta para mim e para você? Do que o nosso coração está cheio? Então, a gente precisa amar com palavras. Amar com palavras. Uma das maiores declarações de amor que a gente encontra na Bíblia é quando Jesus está se batizando. João Batista está lá no Rio Jordão e Deus diz assim: esse é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. É como se nos dias de hoje aquele pai coruja dissesse assim: é meu garoto, esse é meu garoto. Deus sempre expressou o amor dele através, sim, de palavras. Sabe, quando Deus ele fala para o diabo a respeito de Jó, Deus estava expressando o amor dele por Jó. Você viu meu servo? Sabe, quando Deus chega através do seu anjo trazendo uma palavra do céu para Gideão, para dizer: esse é um servo forte, corajoso, é valente, o caba é nordestino. Ixi, meu Deus do céu. Acho que não vou botar essa mensagem no YouTube, não. Vai queimar a gente. Sabe? O que é que tem saído das nossas palavras, do nosso coração? Será que são palavras que constroem? Ou são palavras que destroem? Porque é isso. As nossas palavras, elas podem ser tijolos que vão construir, ou podem ser escavadeiras que vão destruir. E essa é a hora de a gente olhar para dentro da nossa vida e pensar:
que é que tem saído dos meus lábios? Hoje eu fui descansar um pouquinho, tinha chegado de viagem, e minhas filhas estavam brincando. E teve uma hora que eu deitado, eu ouvi Helena é uma figuraça, gente. Tá lá, teve que decolar, para não botar fogo aqui. Aleluia. Depois eu falo com o pai dela. Mas sabe o que ela fez? Ela estava cantando, e ela canta isso. Sala, eu te amo. Laura, eu te amo. Eu nunca ensinei isso a ela. Da musiquinha não. Mas ela sabe. Hein, meus amores? Eu chego para elas e digo assim: papai disse que ama vocês hoje. Elas fazem questão de dizer: não, disse não. Sabe? Eu botei um story, depois que eu me levantei, eu vi que Sara e Helena estavam brincando na casa da avó, e eu comecei a perceber que agora era a Sara que estava cantando. Eu só tenho compositora lá, Laura também é compositora, tudo. E Sara estava também demonstrando o amor dela por Helena. Vou falar uma coisa, não é só pai, porque talvez você está dizendo assim: pronto, viajei, pastor, eu estou solteirona. Gente, o mundo precisa de um amor que vai ser manifestado através das palavras dos nossos lábios. Sabe o que precisa para o teu trabalho ser melhor? É você levar amor para o trabalho. Para aquele patrão que está pegando no teu pé, meu amigo, minha amiga, já chega com tudo, já chega abençoando o lugar. É claro, você tem que ter cuidado para quem você diz que ama também, né? Calma aí. Mas eu vou te dizer, tudo pode mudar através das palavras que nós declaramos. Por quê? Porque elas são sementes. Provérbios 12:18 diz que há palavras que ferem como espada, mas a língua dos sábios traz a cura. Sabe, tem tanta gente que machuca os outros através das palavras. Infelizmente tem muita gente. E aqui está no glória. Mas em casa, misericórdia. Essa palavra não é uma palavra para o pessoal de fora, é uma palavra para mim, para você de dentro. É uma palavra de confronto. Sabe por quê? Ei, se essas pessoas estão lá do lado de fora se odiando, não virem amor em mim, você, ei, você acha que eles vão querer ser transformados? Vão nada. Tem que começar em nós. Por isso que a Bíblia fala em Efésios 4:29, nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem. A gente precisa fazer do amor um hábito. Por isso que a gente precisa fazer das nossas palavras de amor um hábito. Eu nunca recebi. Não. Parou. Já recebeu de Deus. Já recebeu de Deus. Ah, mas eu não sou digno. Ei. Ele escolheu nos amar. Ninguém é digno, mas Ele escolheu. É a essência dele. Ele colocou essa essência em mim e em você. Mas sabe qual é o maior problema das pessoas? É que a gente está muito acostumado a criticar muito. E não elogiar. É ou não é? A gente está acostumado a observar lado negativo. Deus está esperando de mim, de você, o contrário. Sabe?
Sabe, Ele quer que a gente se levante um ao outro. A gente use as nossas palavras para poder impulsionar a vida dos outros. A natureza carnal aponta defeitos. Mas a gente tem que entender que a nossa natureza carnal foi crucificada com Cristo. A gente tem uma nova natureza, a gente tem a natureza de Deus. E através dessa natureza é que a gente elogia, é que a gente ama. Esses dias uma pessoa me parou aqui. Acho que foi semana passada. Uma filhota queridíssima. E ela chegou já chorando. E ela disse assim: pastor, eu estou há não sei quantos anos aqui. Não sei se o senhor sabe bem minha história, mas quando eu cheguei aqui, eu cheguei em depressão, eu cheguei querendo acabar minha vida. Mas quando começou o culto e o senhor disse assim: olha para a pessoa que está perto de você e pergunta: eu já disse que te amo hoje. Ela me olhou e disse assim: eu sei que isso não é um jargão, pastor. E o senhor pode não ter ideia da unção que está sobre aquilo que é declarado. Porque foi isso que mudou minha vida. Mas eu estou falando com uma menina que sim, foi livre da depressão. Deus cuidou dela, mas estava com um câncer. Mas você acha que ela veio para reclamar? Você acha que ela se colocou diante de mim para poder? Não. Ela disse assim: agora eu quero que você ore por mim, pastor, porque eu creio, eu vou vencer mais uma. E vai mesmo. Eu disse: se prepara, filha, porque você vai dar esse testemunho aqui, no Vigilão do Amor. Você já parou para pensar no poder que existe e que flui das palavras de amor que estão no meu coração e no seu coração? A gente precisa deixar os defeitos de lado e a gente tem que começar a entender quando a Bíblia fala em Romanos 12, 21 que o amor cobre uma multidão de pecados. Quando Jesus olha para aquela mulher adúltera e diz: cadê os que te condenavam? Não estão aqui mais? Ok, eu também não te condeno. Vai e não peques mais. Porque o amor não expõe as faltas, ele as encobre. A gente precisa ter muito cuidado com as palavras que a gente está falando. Sabe por quê? Porque é a Bíblia que fala isso. Mateus 12, 36, 37. Mas eu lhes digo que no dia do juízo está chegando, os homens haverão de dar conta de toda palavra inútil que tiverem falado, pois por suas palavras você será absolvido e por suas palavras você será condenado. O que você quer? Que suas palavras sejam aquele tijolo que eu disse que vão construir vidas? Ou você quer que suas palavras sejam aquela escavadeira, aquele trator que vai vir com tudo e bum? Ah, pastor, mas eu já errei. Eu também. Sabe, não existe ninguém perfeito aqui. Sabe o que a gente precisa fazer? Reconhecer o nosso erro e se colocar diante de Deus. Da mesma maneira que Deus tocou nos lábios de Isaías, Ele toca nos meus, nos seus, e mudar a nossa vida. Sabe para quê? Porque Isaías, quando saiu de lá, ele saiu para pregar uma palavra que levou transformação para milhares e milhares de pessoas. Não vai ser diferente na minha vida, nem na sua vida. Não, olha para a pessoa que está perto de você e diz assim: eu já disse que te amo hoje. Eu te amo. Olha para outra pessoa e pergunta assim: eu já disse que te amo hoje. Eu te amo.
Ame com palavras. Mas ei, além de a gente amar com palavras e usar bem as palavras, olha para mim, isso é importante. Ame com atitudes. A gente tem que ir além, não é ficar só nas palavras. E quando essas palavras precisarem se tornar prática, atitudes. Romanos 12:16 fala: tenham uma mesma atitude uns para com os outros, não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se a pessoas de posição inferior, não sejam sábios aos seus próprios olhos. Ei, o amor é altruísta, o amor vai além das palavras, o amor pensa no próximo antes de pensar em si mesmo. O altruísmo é descrito como o desejo de se adaptar e se ajustar às necessidades e aos desejos dos outros. Eu e você precisamos entender que falar não é suficiente, é o começo. Tem homem que diz assim para a esposa: eu te amo. Te amo. Mas a linguagem de amor dela é presente. Assim, acho que a maioria das mulheres, na época do namoro, ele dava presente. Aí quando chega agora, o engraçadinho, quando completa não sei quantos anos de casado, diz: o presente sou eu. Oh, Jesus. Tá feito Elcana, esposo de Ana. Eu não sou melhor do que não sei quantos filhos. Ela está dizendo: não. A gente precisa ir além. Você quer ver uma coisa? Lembra que eu falei, não é só para quem é casado, não. Quem é solteiro, você está trabalhando, você está enfrentando uma situação difícil, colégio, etc. Porque às vezes tem professor que pega no pé. Não sei se era só na minha época que acontecia isso, mas não lembro. Eu lembro que teve uma vez que um professor estava pegando no pé do meu irmão. Aí minha mãe disse: não, vamos comprar uma caixa de chocolate para ele, acalmar. Acalma, gente, acalma. Sabe, às vezes teu patrão só precisa de alguma coisa para acalmar ele. Um chocolate, compra uma Bíblia, compra um livro. Falar não é suficiente, porque é o começo da jornada. Sabe por quê? A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira. Se o versículo acabasse por aí, ia ser apenas uma palavra. Deus amou o mundo de tal maneira. Mas o texto continua dizendo que deu o seu Filho unigênito. Ele foi além das palavras. Ele entregou. Muita gente só quer o venha a nós. Mas o teu reino se torna o meu reino. Se Deus fez isso, filhos, por que a gente vai fazer diferente? Não. E para amar além das palavras, vou dizer uma coisa: a gente vai ter que abrir mão do egoísmo. Porque se tem algo que tenta afetar o coração de alguém, é o egoísmo. Não é porque minhas filhas estão aqui, não, mas eu tenho orgulho delas demais. Laura fez aniversário uns anos atrás. E Sara, ela ganhou, não sei se foi da avó, de alguém, R$200.
200, aquela nota bonita de 200 é a nova. Nem eu tinha, ela já tinha. Mas pode isso, gente. Mas sabe o que foi mais bonito? É que no dia do aniversário de Laura, ela já falava que amava a Laura. Falava. Mas ela foi além. Laura nem sabia. Mas ela pegou aquela nota de 200 e deu para Laura. Tirou o dízimo, não foi, filhota? Fez tudo direitinho. Olha o olho dela assim. São atitudes práticas que fazem com que de verdade o amor de Deus seja evidenciado na nossa vida. É quando a gente abre mão. Paulo fazia isso de uma forma tão profunda que a Bíblia diz lá em 1 Coríntios 9, 19, 20: embora eu seja livre de todos, fiz-me escravo de todos para ganhar o maior número possível de pessoas. Tornei-me judeu para os judeus, a fim de ganhar os judeus. Para os que estão debaixo da lei, tornei-me como se estivesse sujeito à lei, embora eu mesmo não esteja debaixo da lei, a fim de ganhar os que estão debaixo da lei. Sabe o que é isso? É você entender que não adianta falar eu te amo. Tem que viver, tem que praticar, tem que agir, tem que fazer. Isso é feito através das nossas atitudes quando a gente arranca o egoísmo. E o egoísmo já foi quebrado na nossa vida, sabe por quê? Porque a Bíblia diz que eu fui crucificado com Cristo. Ou seja, você, nós fomos crucificados com Cristo. Nós não vivemos mais, mas é Cristo que vive em nós. E se Ele vive em nós, as atitudes dEle vão ser as atitudes que a gente vai tomar. Se Ele se deu, a gente também vai se dar. Eu posso garantir a mim e a você que essa é uma das características que as pessoas mais veem em nós. Em nós. Dois treinadores de futebol americano, universitário, estavam dando uma entrevista. E teve um momento em que foi aberto tempo para perguntas, e um treinador de futebol americano de colégio perguntou qual é o parâmetro que vocês utilizam para vocês pegarem um jogador que vai sair do colégio, que vai para a universidade. E na cabeça daquele treinador de colégio ele pensou assim: deve ser a força, deve ser a velocidade, deve ser alguma habilidade que aquele jogador possua, que seja necessário para um time melhorar. E os dois responderam da mesma maneira: caráter. Se esse jovem, se esse menino, se esse jogador for alguém que respeita os pais, alguém que é obediente, alguém que é gentil com as outras pessoas, se esse jogador é alguém que sabe lidar bem com outras pessoas, mesmo que ele não tenha habilidades que a gente precise, a gente contrata, porque as habilidades podem ser aprendidas, mas caráter já está lá. Essa é a parte prática nossa. É isso. O que as pessoas estão querendo ver, filhos, as pessoas querem ver Jesus em nós. E Ele está em nós. Mas a gente não pode só fazer o coração e dizer que a gente ama. É por isso que aconteceu agora a batalha das tribos. Eu estava acompanhando. Coisa linda. Por mais que pareça uma competição, batalha, mas eles entendem que é uma cooperação. Porque todos eles estavam trabalhando, sabe para quê? Para que vidas fossem abençoadas. Sabe, centenas de adolescentes, todos unidos, todos juntos, entendendo que, sabe, quando foram conseguir
material de higiene, etc. E estavam fazendo para as pessoas, sabe por quê? Não adianta. Eu não quero que essa igreja apenas tenha o nome de Igreja do Amor, se a gente não fizer nada. Mas a gente faz, graças a Deus. Sabe, a gente não para. Em cada ministério, de alguma forma, de alguma maneira, Conecte Sertão, etc. E Marcha do Amor, a gente se importa com vidas aqui, mas também lá do lado de fora. Célula é expressão de amor. Célula é você dizer assim: eu te amo com palavras, mas eu estou abrindo minha casa, eu estou mostrando, ei, pode entrar, você é bem-vindo, eu te amo, eu quero ver sua vida transformada. É isso. Ei, é isso. Vamos mais, pessoas. Mas vamos mostrar para elas que a gente as ama. Com palavras, com atitudes, mas em último lugar, de forma incondicional. Como é que é, pastor? O senhor está falando que eu vou ter que amar aquela pessoa que eu não vou muito com a cara dela, não. O senhor sabe o que ela fez comigo? Não, pastor, mas essa pessoa é processada. É processada como eu e você. Porque todo mundo tem um processo. Não é que a gente precisa passar por ele até Jesus voltar. Mas o amor não pode ser diferente. Tem que ser incondicional. Porque esse amor não é meu e nem seu. É de Deus. Por isso que é amar, como diz a Bíblia, quem persegue a gente. Eu só vou utilizar aqui de textos da Bíblia. É amar o inimigo e entender que um dia a gente também foi inimigo de Deus. E Deus transformou a nossa vida, Deus transformou o nosso coração. E é esse amor que nunca desistiu de mim, de você. Por quê? Porque o amor humano desiste, falha, mas o amor de Deus não. O amor humano é um amor finito, chega a um fim, mas o amor de Deus não, ele é eterno, é infinito. O amor do homem depende de circunstâncias favoráveis. O amor de Deus, não. Mesmo quando as pessoas gritavam: crucifica-o, ele estava dizendo: Pai, eu amo essas pessoas, perdoa elas, elas não sabem o que elas estão fazendo. É esse amor que eu e você precisamos levar para dentro de casa. E começa em casa. Começa do lado de fora, não, começa em casa. Depois para os outros lugares. Pastor, mas amar uma pessoa que para mim é desagradável. Jesus teve que amar Judas Iscariotes. Escuta, eu não quero que você pense que Jesus odiou Judas e queria que ele morresse. Escuta, não é isso que a Bíblia ensina. Em todo tempo que Judas esteve perto de Jesus, Judas teve a oportunidade de seguir Jesus e fazer a coisa certa. Quem está errado aqui não é Jesus, foi Judas, gente. Mas Jesus o amou até o fim. Sabe por quê? Porque na hora de lavar os pés, Jesus também lavou os dele. Porque se ele não amasse, ia dizer assim: Judas, tu tá fora, porque eu sei, tu é traíra. Mas não.
lavou os pés. Jesus permitiu que Judas desse um beijo na sua face. Porque se Jesus o odiasse, Jesus ia pegar ele ali. Mas Jesus não fez isso. Foi Judas que decidiu sair sem acreditar no amor de Jesus. Mas o amor de Jesus sempre foi incondicional. Pastor, mas o senhor está falando então que se qualquer pessoa fizer alguma coisa ruim contra mim, contra o senhor, contra nós, a gente vai ter que amar? Yes. Desse jeitinho. Não pode sentir nem um pouquinho assim de... Nem um pouquinho. E se o senhor encontrar, vai agarrar. Se a pessoa quiser continuar no erro, a decisão é dela. Mas eu e você temos que acertar e amar até o fim. Porque o amor incondicional ama altruisticamente pessoas egoístas. Dá generosamente a pessoas avarentas e abençoa continuamente pessoas ingratas. Porque o amor incondicional tem olhos de longo alcance. Ele vê o que as pessoas podem se tornar se apenas alguém as amar. Olha para a pessoa que está perto de você e diz assim: eu te amo. Fala para outra assim: eu te amo. Fique em pé para parecer que está acabando. Eu quero encerrar com uma história. Houve uma guerra entre duas tribos nos Andes. Uma tribo vivia nas planícies, a outra tribo vivia no alto das montanhas. E um dia o povo do alto das montanhas, essa tribo invadiu a tribo das terras baixas e, como parte do roubo, levaram um bebê de uma das famílias da planície. O povo da planície sempre viveu lá embaixo e nunca tinha escalado uma montanha. De repente, alguns homens foram escolhidos para tentarem subir e resgatar aquele bebê. E eles tentaram de uma forma, tentaram de outra, utilizaram de várias estratégias, mas não conseguiram. E quando eles então estavam pensando em desistir, que eles começaram a sua caminhada em descida à planície, eles ouviram um barulho e perceberam que havia alguém que estava descendo as montanhas. E era uma mulher que carregava o seu bebê no colo. Era a mãe daquele bebê que tinha sido roubado. E eles, de uma forma muito surpreendente, perguntaram: como que você conseguiu? A gente passou horas e horas e horas tentando uma forma de subir e nós não conseguimos. Nós somos homens, nós somos fortes. E ela simplesmente olhou para eles e disse assim: o bebê não era de vocês. Amor é algo sobrenatural que não tem como explicar, mas pode ser vivido de forma superabundante se a gente simplesmente se entregar a Ele. Eu estou aqui para dizer que você é amado. Eu estou aqui para dizer para você que nunca ouviu meu te amo. Ei, Deus está dizendo agora para você: eu te amo antes de você existir. Eu sonhei com você. Eu estou aqui para dizer para você que diz: eu não sou digno porque fiz tanta coisa errada. Beleza, eu também não sou. E Ele me amou, Ele te amou, Ele amou toda a humanidade, porque o amor faz parte do caráter e da essência dele.
Mas a pergunta que eu faço hoje é: você vai se entregar? Porque amor não é algo para ser falado, é algo para ser vivido. E nessa noite Ele quer que você viva talvez o que você nunca viveu na sua vida. Viva o amor de Deus. Fecha seus olhos.